Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, jogo aberto. O Renato tá comentando tudo aí sobre o Flamengo, que tem um jogo hoje muito importante contra o Vasco. Isso mesmo, um clássico aí, carioca. E o Flamengo vai com força máxima para esse jogo, precisa vencer. E vamos ver aí o que Renato falou sobre esse jogão. Então, sem mais enrolações, galera, fica aí com o vídeo trazendo informações do Mengão para vocês. Carioca, tem clássico dos milhões, aquele encontro que todo mundo adora entre Flamengo e Vasco da Gama, Maracanã. O Flamengo, pelos resultados do time sub-20 na competição estadual, vai com os titulares para realmente encarar de igual para igual o Vasco. A noite desta quarta-feira reserva o primeiro clássico desta edição do Campeonato Carioca. No Maracanã, a partir das 9h30 da noite, Flamengo e Vasco se enfrentam vivendo momentos distintos. Enquanto o rubro-negro quer vencer a primeira na temporada, o Gigante da Colina quer manter a invencibilidade. Do lado rubro-negro, a pressão por um resultado positivo é tão grande que foi necessário mudar o planejamento previamente definido para tentar corrigir a rota. Em uma reunião realizada na última tarde no Ninho do Urubu, o presidente Luiz Eduardo Batista determinou que o time principal deveria ser escolhido por conta dos maus resultados no estadual. O Fla é o lanterna do seu grupo, com apenas um ponto conquistado. E se o campeonato terminasse hoje, seria necessário atuar em um quadrangular para evitar o rebaixamento, além de ter 2 datas a mais no calendário. Por isso, o Flamengo, que entra em campo logo mais, deve ter Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Do lado do Vasco, a baixa fica por conta do atacante Ryan. A negociação com o Bournemouth da Inglaterra avançou e o jovem não joga mais pelo Cruz Maltino. Agora, resta apenas a assinatura do novo contrato. Os valores finais giram em torno de 35 milhões de euros. E a vontade do atleta falou mais alto. O Vasco fica com 70% deste valor, cerca de 25 milhões de euros, 150 milhões de reais. Com isso, o Gigante da Colina deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David ou GB. Invicto na temporada, o Vasco deseja melhorar o retrospecto diante do rival. A última vitória diante do Fla foi ainda em 2023, também pelo Campeonato Carioca. Agora sim quero falar com vocês, porque é briga de gente grande, não deu certo. O Flamengo tentou fazer essa alternativa, já que foi para o Mundial, final do ano, precisava dar uma folga, fazer uma pré-temporada mais completa, só que os resultados não vieram e agora a diretoria mandou time titular para enfrentar o Vasco, que tem uma baixa considerável. O Bournemouth da Inglaterra negociando com o Vasco para levar o Ryan, que é um jogador que todo mundo está de olho e deve estar se transferindo. Então eu pergunto para vocês, tem favorito para hoje? Tem, Rona? Favorito? É. Se for o time completo do Flamengo, é o Flamengo. Não tem como. Agora, não tem como dizer que o Flamengo começou a temporada mal, errado. O planejamento foi esse. Eu acho que o treinamento que era também para a equipe principal, ele foi feito em 2 semanas, que é o tempo ideal. São 15 dias aí, se você for olhar na tabelinha aí, 15 dias para você trabalhar bem com essa turma. Então não tem como reclamar. E ele também pode observar a molecada. Aí você vai olhar a tabela, tá lá embaixo, mas não condiz com o que é o Flamengo. Então é só ter calma que hoje, e o Vasco tem que jogar a vida hoje. Senão perde de muito. Eu tava olhando essas prévias dos dois lados, é bem interessante. A gente não sabe que time exatamente o Flamengo vai levar a campo, mas tem hoje bastante opções para o Felipe Luiz, para ele poder fazer a estreia desses titulares. Cicinho, o Flamengo precisa do resultado. Claro que o Vasco também está de olho na competição, mas o Flamengo quer evitar esse quadrangular, ter que de repente jogar mais partidas, então agora é vencer ou vencer. O Flamengo entra em campo exatamente para tentar eliminar um grande problema, né? Que seria jogos a mais. Talvez não, né? Com certeza o que não estava no script do técnico e da diretoria era o quê? Eram os resultados negativos, como aconteceu, pelo menos
o Flamengo pontuar melhor, né, e descobrir algum jogador em condições de estar ainda mais auxiliando no elenco. Não foi o que viu pelo desempenho dos atletas, mas assim, o Flamengo entra como favorito, mas do outro lado tem o Vasco, e o Vasco sempre é uma pedra no sapato do Flamengo. Então, é uma grande possibilidade do Vasco trazer uma grande preocupação para o Flamengo, mas em contrapartida vai pegar um Flamengo motivado para tentar sair dessa situação. Então, acredito que a expectativa vai ser de um grande jogo, mas o favoritismo ainda é do Flamengo. E o Jogo Aberto faz aquele giro pelos estaduais, alguns destaques. E no Campeonato Carioca, mudança de planos, hein? Flamengo que tinha um planejamento de usar o time sub-20 até a próxima rodada, que vai ser o clássico contra o Fluminense. Então seriam 4 jogos com o time sub-20 e titulares, ou uma boa parte dos titulares, contra o Fluminense. Só que o plano deu errado, porque o sub-20 não ganhou de ninguém, empatou apenas um jogo, está lá em último lugar no campeonato, está meio ameaçado de ter que jogar um rebolo para não ser rebaixado. Não vai ser rebaixado, mas seriam mais jogos ainda. Olha aí a classificação do campeonato. O Flamengo está lá em último lugar, com 1 ponto apenas, 1 empate e 2 derrotas. Ainda tem bastante campeonato pela frente e tal, só que aí o BAP entrou em ação. E aí decidiu, olha, não, o jogo contra o Vasco, vão jogar os titulares. Mauro, como isso caiu no departamento de futebol, todo mundo falou, bom, vamos embora, é isso mesmo, tem que ser, vamos encarar o Vasco. E se isso é o melhor que você entende para o Flamengo nesse momento? Eles não gostaram, não. É o que eu ouvi. O departamento de futebol não gostou, nem um pouco. Nem um pouco. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, tá? Eu vou tentar traduzir aqui, sem aspas, tá? Não é que fulano falou, outro disse não. Foi montada uma programação. Essa programação previa os jogadores do Sub-20 fazendo 3 jogos. Quando o jogo Flamengo e Corinthians é marcado para 1º de fevereiro, lembra que esse jogo ficou meio à deriva, Sim. Não tinha data? A partida contra a Portuguesa, que seria dia 31 de janeiro, que já seria com jogadores profissionais, ela foi antecipada para o dia 11. Automaticamente, o Flamengo passou a ter, não 3, mas 4 jogos com o Sub-20. Isso aí já piorou. Aí não é culpa de ninguém, aí é questão do calendário. Né? Mas foi mantida a programação. Nenhum ajuste foi feito, segue a programação. O Sub-20 foi mal, os 3 jogos. E tem mais um, porque na verdade eram 3, passou a ser 4, porque esse jogo foi antecipado. E quando foi antecipado para o dia 11, qual era o time que podia colocar em campo? Só tinha esse. Os caras estavam de férias, voltaram dia 12. E voltaram 6 dias antes de completar 30 dias de férias. Os jogadores voltaram antes, é bom frisar isso. A ideia era manter. A ideia do departamento de futebol era manter, era não mexer na programação. Inclusive, havia dentro do futebol do Flamengo gente com o seguinte raciocínio. Tudo bem, é ruim cair não são aspas, tá? Estou só traduzindo tal que eu já ouvi. Digamos, caiu para o Torneio da Morte. O que é o Torneio da Morte? Seria o Flamengo e mais 3 times daquela classificação, os piores, né? 5º, 6º de um grupo, 5º, 6º do outro grupo, jogando mata-mata. Hoje seria Sampaio Corrêa, Portuguesa, Maricá e Flamengo, se fosse hoje. Então, os 4 jogando ida e volta, torneio quadrangular. O último vai para a 2ª divisão. São 6 jogos. Aumenta o número de jogos. Põe o Sub-20. Se o Sub-20 está perdendo agora, quem garante que não vai perder também nesse torneio e ser rebaixado? Aí criou-se um problema. Então põe um profissional. Aí você prejudica os jogos do brasileiro, que vão estar rolando paralelamente, até Recopa Sul-Americana, porque você vai pegar, que seja o time reserva, o banco inteiro vai ter que jogar. Aí tem um titular machucado, o reserva imediato vai ter que jogar. Isso já criaria um problema, ou você vai ter que ficar misturando com a base. Enfim, surgiu esse pepino. Quem criou quem desenvolveu esse planejamento foi o departamento de futebol. Então, na visão do presidente, pelo que eu entendi, ele não me falou isso, tá? Mas pelo que eu entendi, falando com as pessoas, vocês fizeram o planejamento. Se não deu errado, vocês têm que trazer uma solução. Isso aqui não pode ficar assim. E nisso eu acho que ele está certo. O Flamengo não pode jogar esse torneio. O Flamengo tem que escapar desse torneio. Eu acho que o mais razoável é usar a base e alguns jogadores. É claro, você tem ali um grupo de 20 e tantos jogadores. Tem gente que não tem a menor condição de entrar em campo. Alguns jogadores talvez já tenham condições um pouco melhores. Alguns são caras muito importantes, Jorginho, Arrascaeta, que eu acho que não podem entrar num jogo desse, com tão pouco tempo. Jorginho pela idade, Arrascaeta pelo histórico de lesões. Mas outros jogadores que são mais, digamos, mais saudáveis e mais jovens, talvez possam jogar. Então tem que avaliar a condição de cada um e ver, eu posso contar com esses 6 caras aqui, por exemplo, e mais a base. Você já põe um time mais encorpado. Pode até perder para o Vasco, mas você tem uma chance. Com o Sub-20 que venha jogando, a chance de perder para o Vasco até por um placar elástico, ela é real. Não adianta tapar o sol com a peneira. E aí tem uma outra questão que envolve, acho que, o departamento de futebol.
foi colocado nas mãos do técnico do Sub-20, Bruno Pivetti, a missão de comandar o time. Eu acho que o time não foi bem e também houve erros da comissão técnica. Time tentando pressionar alto, tentando propor o jogo, não tem condição, gente. Jogando, ele mesmo falava depois do jogo, não, o meu time tem a média de idade de 18 anos. Você está jogando contra times profissionais, jogadores maduros. O Volta Redonda, que fez 3-0 no Flamengo no sábado, e ainda teve uma expulsão com poucos minutos de jogo, o Flamengo, esse time há pouco tempo, há poucas semanas, estava jogando contra o Novo Horizontino, que goleou o Palmeiras. Estava jogando contra o Coritiba, o Atlético, o Chapecoense e o Remo, que subiram e vão jogar com o Flamengo esse ano no Brasileiro. Estava jogando em Série B, foi rebaixado, mas tá. Então você está falando de um time com jogadores mais maduros, contra garotos de 18 anos. Uma coisa é um garoto ou dois num time de gente grande. A outra é um time só de meninos, com um técnico sem vivência nesse tipo de confronto também, sem experiência, treinando no Flamengo. Então, o time é o sub-20, gente, mas o campeonato é profissional. Então, eu acho que a comissão técnica, Felipe Luiz, o Boto, que é um dirigente com viés técnico, digamos assim, eles tinham que ter participado mais de perto desse trabalho. Até, assim, na minha opinião, assim, determinando até a estratégia. Ó, Pivete, você vai trabalhar assim. Esse jogo contra o Bangu, você não pode jogar dessa maneira. Tem que jogar assim, 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 porque eles são assim, 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 assim. Já estudamos o adversário. Tem que ter a participação. O Felipe Luiz, ele pode dar treino profissional e, ao mesmo tempo, poderia coordenar esse trabalho. Não sei se ele o fez. Me parece que não. Me parece que não. Não tenho essa informação. Se fez, errou junto. Porque o Flamengo foi até ingênuo. E até uma pessoa de dentro do clube, conversando essa semana, admitiu. Eu acho que, de fato, a estratégia não foi a melhor. Nos 3 jogos. Gente, o Flamengo ficou tomando contra-ataque, cara. Pô, você está jogando com um time de garotos, você tem que jogar mais cauteloso, organizado, pouco espaço, jogar em transição, velocidade, tentar, de alguma forma, ser competitivo. Não foi, né? E nos 3 jogos, você pega o jogo da Portuguesa, o Alacian, que foi vendido, perdeu 2 gols feitos. Se faz os gols ali, de repente, no primeiro tempo, o jogo poderia ter outro rumo. Gols feitos, esse que ele perdeu. O cara mais experiente daquele time ali, mas um jovem ainda. Contra o Bangu, os 2 gols no começo, gols do Bangu de bolas perdidas. Uma, o menino Lucas Vieira perdeu a bola, ficou reclamando uma falta que não houve, que é esse vício do futebol brasileiro. Querem falta toda, o cara não deu, não foi nada. Gol do Bangu. O segundo, o Daniel Salles, lateral direito, foi fazer uma graça na saída de bola, perdeu a bola, gol do Garrincha haitiano com SH, né, 2-0. Aí ficou correndo atrás do resultado. E contra o Volta Redonda, expulsão cedo do Carbone, e o time tomando contra-golpe, exposto demais, tomou 3, teve um gol anulado ainda, poderia ter sido 4. Tipo o Palmeiras ontem, foi um negócio assim, vergonhoso. A diferença é que era um time só com garotos, né? Então, criou essa situação. Eu acho que colocar todo mundo uma temeridade. Mas o que for possível com a base, eu acho que seria uma solução de emergência. Não sabemos ainda quem vai jogar, que a decisão vai ser da comissão técnica, que hoje, pelo menos ontem a informação era essa, avaliaria com mais, digamos, cuidado e mais informações as condições dos jogadores para definir quem é que vai para o jogo contra o Vasco. E o Vasco vai completo, o Vasco poupou os seus titulares no fim de semana, então talvez não tenha um jogador ou outro por alguma razão, mas todo mundo descansou contra o Nova Iguaçu para jogar contra o Flamengo na noite de hoje. O Flamengo tem 1 ponto, o líder tem 4. Uma vitória muda tudo, você já sai ali do buraco, já fica ali no bolo, tem que ficar pelo menos em quarto. E aí se você joga a fase de quarta de final, isso fica bem louco. Se você se classifica, né, você faz no máximo 4 jogos para ser campeão. Se você é eliminado, tu tem que fazer obrigatoriamente 6 jogos para não ser rebaixado. Exato. Olha que doideira. É louco. E se você for ficar em 4º lugar, vai para a quarta de final, aí tem o cruzamento, né? É um jogo único. Semifinal tem 2 jogos, final tem 1 jogo. Se você perde na quarta de final, você está eliminado. Você faz só mais um jogo. Ah, mas aí tem a Taça Rio. Aí não tem rebaixamento, você pode botar o Sub-20. Pode perder o jogo, não tem problema nenhum. Taça Rio, não quero Taça Rio. Joga com o Sub-20. Então ficar em quarto é fundamental. Essa foi a pauta ontem dessa reunião. E eu acho que o presidente do clube só tem que ir no CT quando tem um pepino ou para dar parabéns, que os caras estão indo muito bem. Eu acho que ontem ele teve que se envolver assim. Então é isso, nação rubro-negra. Chegamos ao fim de um vídeo do canal aqui, vimos aí, né, que o Flamengo agora vai com força máxima para enfrentar o Vasco, um jogo aí bem complicado, né, porque o Flamengo precisa vencer e também não pode desgastar os jogadores, né, jogadores que ainda estão voltando há pouco tempo, né, tem 1,5 né, que estão treinando. Então, para não acabar com os jogadores, o Flamengo precisa mesclar, né? E também dar ritmo, né? Então, é um jogo aí que o Flamengo precisa primeiro pontuar. Até um empate é consideravelmente um bom resultado, mas se vencer, melhor ainda, porque aí o Flamengo vai a 4 pontos e a chance de ser rebaixado, de disputar mais jogos, fica muito mais difícil. Então é isso, torcedor. Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo a sua opinião pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.